Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Queridos, hoje eu vou trazer um vídeo do pastor Antônio, da Bahia, conhecido como Vovô da Lapada. E o Vovô da Lapada traz uma grave denúncia contra os obreiros da Assembleia de Deus lá da Paraíba. Mano, é absurdo. Eu fico me perguntando, meu Deus, será que existe ainda alguma chance Deus está dentro deste balaio de gato, meu Deus? Eu fico me perguntando isso porque a quantidade de corrupção moral dentro da bleia é absurda, é absurda. E nós que pertencíamos a este sistema, ficamos às vezes, assim, estupefados em saber a quantidade de corrupção moral. Às vezes a gente pergunta assim: "Meu Deus, será que eles vão se superar no dia de hoje?" E acabam se superando, irmão, acabam se superando. Vez por vez eu vejo denúncias de corrupção moral em várias plataformas da internet, gente que está ali, certo, denunciando corrupção. E é assim, eu, por riscos próprios, acredito que o tempo da Assembleia de Deus já passou. Assim como de outras denominações também, o tempo delas já passaram, irmão. Infelizmente, não tem mais como voltar atrás. Tem. Daqui para frente é só apostasia e apostasia. Então, o pastor Antônio, vovô da Lapada, ele traz graves denúncias contra pastores que estão envolvidos em corrupção moral. Vou deixar ele falar, mas antes eu gostaria solamente de informar aqui que nosso propósito não é denegrir a imagem da igreja Assembleia de Deus. Não, eu nunca quis denegrir a imagem da igreja Assembleia de Deus. Quem está denegrindo a imagem da igreja são seus pastores, presidentes milionários, gente que está aí nadando no dinheiro dos dízimos e ofertas. Estes estão envergonhando o nome da igreja Assembleia de Deus. Eu não. Eu apenas cumpro a minha missão de denunciar o que está acontecendo. Tem gente que me chama de rebelado, tem gente que me chama de desviado, tem gente que parou até de falar comigo pelo fato de eu estar denunciando as os desvios de conduta, a corrupção moral dentro da igreja. Tem gente que me classifica nesses termos, nessas nomenclaturas. O Pedrosa é o rebelado, é o que semeia contenda, é o desviado. Será? Será que eu, o Pedrosa, que denuncio toda essa parafernália de corrupção, eu sou o desviado? Será que sou eu o desviado? Ou são esses pastores, presidentes milionários aí? Não é? Então, assim, eu mesmo tenho minha consciência limpa de que o que eu faço aqui, faço para a glória de Deus. Essa voz clamando no deserto, tá entendendo? Ela tem um único objetivo: mostrar a você a verdade dos fatos, a realidade dos fatos, de que o que acontece hoje na Assembleia de Deus é apostasia. Apostasia. Mesmo que muita gente aí aparente santidade, aparente idoneidade, mas por dentro são lobos vorazes e muitas vezes cruéis, que só pensam no próprio umbigo e nada mais.
Então fica até o final, muita coisa a gente vai falar, reagindo aí à fala do povo da Lapada. Vamos lá, vamos iniciar a nossa marcha aqui, reagindo à fala do irmão pastor Antônio, é isso? Lá da Bahia, que tece também críticas contra o sistema da Assembleia de Deus. É o sistema, irmão. É o sistema. A gente ataca o sistema aqui. Tá certo? Nós atacamos o sistema porque o sistema é tenebroso. O sistema é bruto. O sistema é bruto. Tá entendendo? Vilma Urbano. O Marcos também chegou. Olha, tem 3 Marcos aqui. Tamires também chegou, tá na área. Graça e paz, querida Tamires, tá na área. Compartilha aí, gente. Compartilha com o maior número de pessoas possíveis, beleza? O nosso trabalho. Vamos lá. Pai do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui neste dia de terça-feira, ensolarado aqui na nossa região, aqui na Bahia, para fazermos esse trabalho que Deus nos tem confiado. Estou aqui num lugar que está bastante claro à luz do sol. Então, se sair a foto com algum defeito, é por causa que a claridade está demais. Mas nós vamos tentar aqui fazer um trabalho que é preciso que se faça esse trabalho. É preciso porque a Igreja de Jesus, ela não pode sofrer por causa de pastor nenhum. A minha briga, a minha luta não é contra a igreja, é contra pastores. Tá vendo aí? Pastores que andam errado, que fazem as coisas sem autorização de Deus e sem visão celestial. E é justamente isso que eu falo, irmão, aqui. E o que eu faço. Tá vendo? Pastor João, Pastor Antônio, falou justamente aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui. Ok? Olha aqui, ó, pra você ver, ó, tá vendo? Tem gente que tá aqui que já foi da Paraíba e também já foi pastor de lá. E sabe perfeitamente o sistema como é. Então a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra um sistema que se levantou dentro da bleia, irmão. É fato. Olha, irmão, eu costumo dizer assim, desconsiderar esse sistema que existe dentro da Assembleia de Deus é conivência. Mano, se você desconsidera o que é fato, o que é realidade, você está alienado. Além de ser conivente, você é um cara alienado. Não é isso? Não se pode chamar cientificamente a grama que é verde de azul. Mas tem gente, irmão, que mata e morre pelo pastor, presidente milionário, que ensina que a grama é azul. Aí ele vai lá e diz: não, a grama é azul. A grama é azul. Ô infeliz, mas onde cientificamente a grama é azul? Explica aí, cientificamente? Não, não é cientificamente, é porque meu pastor presidente milionário falou que a grama é azul. Então, se ele falou, tá falado. E tem gente que tá assim na bleia, irmão. Se o pastor presidente milionário falar, ele morre defendendo a mentira do pastor presidente milionário. É lamentável isso, gente. Então, assim, a gente bate de frente contra esse sistema. Bate de frente contra essas pessoas que defendem o sistema. Eu não defendo, ó, irmão, eu não tenho pena dessas pessoas que defendem pastores, presidentes milionários, cabras safados. Tem muito, irmão, tem muita gente. O cara é idólatra, o cara é adúltero, o cara é profano e a turma tá lá defendendo ele. Eu poderia citar alguns, né? Alguns profanos, mentirosos, mente que nem sente, irmão.
Mas tem gente que bate o pé e defende essa raça. Infelizmente é. Chegou aqui a minha amiga Priscila Oliveira. Graça e paz, Priscila. Deus te abençoe, querida. Orando por você, por sua tia, viu? Para que o Pai do céu faça a sua vontade. Deus te abençoe, minha amiga. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar, vamos lá. Então, nesse momento, nós queremos dirigir esse vídeo à cidade de Acaú. A cidade de Acaú. A cidade de Acaú, ela vem sofrendo. Ela vem sofrendo. Somos dois, querido. O pastor Limeira destruiu a cidade de Acaú e, saindo o pastor Limeira, a convenção achou por bem tirar, não é? Tirar o pastor ali da cidade de Souza, o pastor Vitor, e colocar na cidade de Acaú esse amado pastor aqui, pastor Vitor. E o pessoal falava que o pastor Vitor era um homem muito equilibrado. E eu cheguei a acreditar que ele era um homem equilibrado. Mas tão logo eu fui fazendo os vídeos e vi que ele vinha dando acobertamento a pessoas despreparadas na igreja, como o evangelista Leandro, não é? O evangelista Leandro, que tem um passado comprometedor, o outro evangelista que tem uma barraca de cachaça na praia. Muito bem. E eu já vinha combatendo aqui o pastor Vitor. Geralmente, essa turma que fica cobertando ou faz por causa do dízimo dessa pessoa. Não, vamos acobertar por causa do dízimo. Ou porque tem rabo preso com o sistema, irmão. Está conosco também o José Luiz, né? O José Luiz está dizendo assim, ó. Eu vivi... É isso? Ah, sim. Aí ele está dizendo aqui, ó. 43 anos dentro da bleia. E saiu já faz 2 anos desse sistema. 2 anos. Vai fazer 5 anos que eu saí da bleia, do sistema da bleia. Algumas pessoas se deparam comigo da bleia, alguns ainda me saúdam. Graça e paz, Pedrosa, eu amém. Se me saudar, eu saúdo de volta, irmão. E outra, deixa eu me dizer aqui, eu acredito que tem algumas pessoas da bleia assistindo, os bleianos de plantão. Mano, eu não tô preocupado, eu não tenho nenhuma preocupação com você que corta caminho de mim. Cara, se você acha que você vai me atingir cortando o caminho, fechando a sua cara, né? De conivência, toda vez que me vê, se você acha que eu vou me atingir por conta disso, você chega a me ver, corta caminho, não fala comigo, não quer, né? Não quer nem passar perto de mim. Mano, eu não estou preocupado com você, querido, querida. Tem uma preocupação. Eu não me preocupo com você, conivente. Seja feliz com a bleia. E seja feliz. Vá em paz e seja feliz. Você e a bleia. Não me atinge não, cara. Passa por mim, fecha a cara, né? Antigamente era uma bajulação absurda. Meu presbítero, sim. Mas agora, mano, eu não me preocupo não, viu? Se este vídeo chegar até você, se esta fala chegar até você, ouça o Pedrosa. Eu não estou nem aí para sua indiferença. Tô nem aí, velho. Não tô nem aí. Eu mesmo já falei várias vezes, eu não sinto a mínima saudade de vocês, bajuladores, coniventes,
puxa-sacos, baba-ovo do pastor presidente milionário. Não tenho saudade de vocês, não, velho. Eu só me lembro de vocês quando, infelizmente, eu tenho que cruzar o caminho, aí eu vejo vocês por aí. Eu digo, eita, vou cruzar com puxa-saco. Vou cruzar com a alma conivente. Tá entendendo? Lambibolas. Aí quando eu vejo que vocês estão vindo, eu digo, eita, meu Deus, lá vem ele. O conivente, o lambibolas, o puxa-saco e coisas dessa natureza. Eu não tenho a mínima saudade de vocês, entendeu? Não. Então, um abraço aqui ao José Luiz, né? 43 anos na Bleia. Saiu faz 2, eu vou fazer 5. E não tenho a mínima saudade de lá. Não. Mínima saudade. Vamos lá. Mas um amigo meu, aí da cidade de Souza, eu perguntei para ele o que é que está acontecendo com o pastor Vitor. E o amigo me disse, ele está ficando meio desparafusado do juízo. Ok, ó, o Marcos está dizendo, ó, passei 52 anos na Bleia. Saí de lá faz 3. Tá vendo? Ó, um monte de gente aqui, ó. O Marcos, 52. O José Luiz, 43. Eu, 30. Tem um monte de gente aqui. É isso? Um monte de gente aqui que já foi do sistema e graças a Deus tá liberto, né? Tamo liberto. Ele está em depressão e está fazendo muita besteira e só fala em dinheiro. Então, na cidade de Sapé, ele saiu de lá um pouco tempo, só falava em dinheiro. E da cidade de Souza, ele também só falava em dinheiro. Só falava em dinheiro. E o povo se assombrou com o pastor Vitor e não achou por bem que ele devesse continuar ali na cidade de Souza, e dali ele saiu rapidamente, com menos de 1 ano aproximadamente, já saiu. Foi para a cidade de Acaú. E lá na cidade de Acaú ele se ajuntou com essa turma de gente ruim. Entre esses camaradas mal comportados, ele se misturou com um camarada lá que era no passado um informante meu, sempre conversava comigo, chamado Eliabe. Ele se juntou com esse Eliabe, anda com ele para cima e para baixo, e colocou esse Eliabe, não é? Agora como agente de missão. Pastor Vitor, o senhor está completamente desnorteado da cabeça. O senhor nem observou que a igreja daí toda sabe, só não sabe o senhor. Que esse Eliabe é um malandro que gosta de se levantar contra pastores. Malandro de primeira qualidade. E esse malandro, Eliabe, o senhor colocou ele como agente de missão. Mas o senhor nem verificou que esse Eliabe tem 2 processos na justiça que estão correndo em desfavor dele. Tem 2 processos. E que ele deverá perder todos os 2, ele será, não é? Ele será condenado pelos 2 processos que moveram contra ele. O senhor não observou. Então o senhor botou para ser o agente de missão um malandro prostituto. Eita, que é isso? O senhor botou um malandro prostituto. É isso. Para ser o agente de missões. Ele vai ganhar quais as almas que um prostituto poderá ganhar para Jesus?
Ele vai ganhar as irmãs. Tá vendo? Aí se coloca essas pessoas. É por isso que tá o balaio de gato. Irmão, eu chamo isso de balaio de gato. Tem lugar dentro da Assembleia de Deus, dentro das convenções, que são verdadeiros antros de prostituição. É um inferno na terra, pelo amor de Deus. A corrupção moral corre solta. Perderam completamente o temor de Deus. E os alienados pentecostais acham que as coisas andam bem dentro da bleia. Querido, de que planeta você é, filho? De que planeta você é? Sério mesmo? De que planeta você é? Não existe mais esta coisa de que não, a Assembleia de Deus é a única igreja perfeita. Tem mais isso não, viu? Tem mais isso não. Ela, a bleia, há décadas atrás, havia um sentimento dentro da bleia, décadas atrás, de que ela era a igreja perfeita. Não era? Os mais antigos aqui, temos algumas pessoas bem antigas aqui na bleia, que era da bleia, que está aqui na live, não é isso? Ó, aqui, ó, o José Hamilton está dizendo, olha, passei 20 anos na bleia, 22 anos que se libertou. É isso? Ó, vê, já fazem o quê? 22 que já se libertou, passou 20, tem 22 anos que saiu, 42 anos. Vê, os mais antigos saberão o que eu falo aqui agora. Antigamente havia um sentimento dentro da bleia, para quem estava na bleia, de que ali era o lugar perfeito. Porque era uma harmonia, os dons espirituais, a santificação, a busca pela santificação, os dons e o desenvolvimento do trabalho. E tem muita gente acreditando mesmo, não, essa Assembleia de Deus é a melhor igreja que existe. Era ou não era? Era ou não era? E este sentimento, este misto de sentimento, eu estou falando para os mais antigos. Essa geração nova não conhece isso, não. Os mais antigos saberão o que eu estou falando. Aí o que acontece? Havia um sentimento que a Assembleia de Deus era a igreja perfeita. E você não ouvia falar de corrupção moral naquela época. Até porque não tinha internet. Eu estou falando de coisas de 20, 30 anos atrás. 20, 30 anos atrás. Aí o que acontece? Nessa época, muito. Aliás, se criou-se um sentimento de exclusivismo de algumas pessoas dentro do sistema da bleia que começaram a rechaçar outras denominações. Não é? Outras denominações. O que é que acontece? Muito das pessoas daquela época começaram a criticar presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais, pessoas que eram de igrejas tradicionais. A Assembleia de Deus criou esse sentimento naquela época de que só ela era a igreja perfeita. Isso se tornou tão absurdo naquela época que muitos não davam paz a quem fossem dessas denominações. E muito menos neopentecostais. Dava paz não, irmão. Por quê? Porque eles se julgavam merecedores do céu. Não é? O exclusivismo assembleiano daquela época. Tinha algumas denominações que eram assim. Por exemplo, Deus é amor. Naquela época, que hoje tá mais, né? Tá querendo mudar. Mas naquela época, Deus é amor era terrível. Só ela era a igreja verdadeira. A Deus é amor. Deixa eu ver mais. Não, era uma guerra entre a Deus é amor
e a Assembleia de Deus, neste quesito de que eram igrejas que eram perfeitas, porque havia um sentimento de se apartar do mundo, das coisas do mundo e aquela coisa toda, então criou-se esse exclusivismo. Oxente, o quê? O pessoal da Deus é Amor, da Paz do Senhor, a um batista, a um presbiteriano, a um metodista, a um congregacional, dava nada. A Assembleia de Deus também dava nada, irmão. E se desse, era de boca para fora. Não era de falar. Eu mesmo não dava. Eu não vou negar. Eu fui doutrinado nisso. Que as pessoas de outras denominações estavam aquém da salvação, porque só a Assembleia de Deus cumpria os requisitos necessários para a salvação. E o que é isso? Exclusivismo denominacional. E agora, Pedrosa? Agora a coisa muda. A coisa muda. Ela paga com a própria língua para aquilo que ela tanto condenou no passado. Não é? A Assembleia de Deus hoje, em algumas convenções, praticam as mesmas coisas que ela condenou no passado. Por exemplo, condenava os batistas presbiterianos porque eles usavam bermudas, as mulheres cortavam cabelo, usavam maquiagem, usavam brinco. E hoje, muitas convenções das Assembleias de Deus mudaram os usos e costumes, ou seja, hoje eles usam aquilo que eles tanto condenaram no passado. E o que é isso senão hipocrisia? Não é? Aí vê, irmão, tenta me explicar aí e tente me convencer. No passado remoto da Assembleia de Deus, havia um exclusivismo absurdo quanto aos usos e costumes. E igrejas eram literalmente obliteradas, né? Obliteradas, por quê? Porque elas tinham um modus operandi diferente da Assembleia de Deus. Eu estou falando da Assembleia de Deus do passado. Ok? E hoje? Hoje ela pratica aquilo que ela tanto condenou. No passado, ela condenou a política. No passado, ela condenou a televisão. Né? Tanto ela quanto a Deus é Amor condenaram a televisão. Disseram que a televisão era a caixa do capiroto dentro da casa das pessoas. E hoje a Assembleia de Deus tem até canal de televisão, rede de televisão. E aí? Não é? Não é uma hipocrisia, né? Então hoje ela paga com a língua daquilo que ela tanto desprezou no passado. Estou falando de denominações que foram desprezadas pela Assembleia de Deus por causa de usos e costumes. E, consequentemente, hoje, ela está envolvida com a política, que antes condenava. Hoje ela tem canal de televisão, que antes condenava. E outras coisas mais que no passado ela condenava, que hoje ela aprova. Mano, é impressionante. Então, assim, a Assembleia de Deus hoje, ela está descaracterizada. A não ser que alguém me prove do contrário, a Assembleia de Deus hoje está descaracterizada. Descaracterizada. Ela não se parece mais com aquilo que ela começou, a proposta dela no passado. Até porque, eu já falei isso aqui, a proposta inicial da Assembleia de Deus, na minha interpretação, ela já começou errado. Mas isso é coisa para um outro assunto, para um outro vídeo, para uma outra live. Hoje nós estamos reagindo, tá certo? À fala do vovô da Lapada em relação à corrupção moral dos pastores lá na Paraíba. Martinha Barbosa está nos 2 canais, né, Marta? Deus abençoe. Hoje
condenava danças. No passado remoto, condenava as igrejas que tinham este mecanismo de adoração, e hoje é o que mais se vê dentro de algumas Assembleias de Deus, não é isso? Grupos de gestos, que dá no mesmo, não é? É uma hipocrisia do tamanho do mundo. É uma hipocrisia do tamanho do mundo. E pior que não chama, não. Só chama gente podre mesmo. Gente podre. Gente podre. Olha aqui, a Velma. Fiquei 30 anos acreditando nisso, Pedrosa. Só um adendo aqui, gente. Nós, tanto eu quanto o vovô da Lapada, nós não estamos aqui pedindo para que você saia da bleia. Não, eu nunca pedi isso. Eu peço que você tenha discernimento, tá entendendo? Para não se tornar conivente com o que está acontecendo. Tenha discernimento. Você está lá, quer permanecer lá, amém. Agora tenha discernimento do que está acontecendo, não seja conivente. É o meu conselho para você. Se quiser sair para um lugar diferente, eu digo com certeza sem medo de errar. Existe vida fora da Assembleia de Deus. Tá entendendo? Fui visitar uma presbiteriana, uma batista, reformada, e achei interessante, tô visitando. Tá entendendo? Já me chamaram para pastorear, eu não quero compromisso. Por enquanto, minha missão, eu acredito ser de Deus, é denunciar o sistema maligno que foi implantado dentro da Assembleia de Deus e que muita gente está conivente com isso.